Norte. O operador nacional do sistema elétrico reconhece: o apagão de ontem atingiu todas as regiões do país. O motivo? A falha numa subestação inaugurada há 3 meses no Pará. O TSE caça o mandato do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, e da vice, Cláudia Leles, do PV, por Caixa 2. O estado vai ter novas eleições. O Supremo Tribunal Federal se reúne daqui a pouco para julgar o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O governo americano confirma a suspensão da sobretaxa sobre o aço e o alumínio brasileiros. Depois do escândalo envolvendo o Facebook, a Alemanha quer leis mais rígidas contra o vazamento de informações de redes sociais. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, diz viver um inferno depois de ser indiciado por irregularidades na campanha de 2007. E um alerta no Dia Mundial da Água: 31 milhões de brasileiros não têm água encanada no Brasil. O Jornal Hoje está começando. Operador nacional do sistema elétrico, admitiu agora cedo que o apagão de ontem atingiu todas as regiões do Brasil. A reportagem é da Renata Capucci. A energia acabou às 13h48 da tarde, horário de Brasília. A falha foi num disjuntor da subestação do Xingu, no Pará, que distribui energia elétrica da usina de Belo Monte. O chamado Linhão de Belo Monte entrou em operação no fim do ano passado. Tem 2.100 quilômetros e leva a produção da hidrelétrica do norte para o sudeste do país. Mas como o sistema é interligado, com a falha, a energia não chegou ao nordeste. A pane no disjuntor desligou cerca de 18 mil megawatts, que equivale a 1/4 da energia do país naquele momento. Por segurança, parte da carga das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste foi cortada. Em 28 de janeiro, o ONS registrou um outro blackout com impacto em todas as regiões por causa de um desligamento automático no Linhão de Belo Monte. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, as causas da falha de ontem na subestação do Xingu estão sendo investigadas e vão ser discutidas numa reunião na segunda-feira. Mas já se sabe que o apagão não foi provocado por sobrecarga ou excesso de demanda. A expectativa é de que o sistema hoje tem condições de atender toda a carga sem risco. E de fato, todos os indicadores que nós temos é de que o sistema vinha atuando com bastante robustez. Me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes. O apagão atingiu 93% dos municípios do Norte e do Nordeste e deixou 70 milhões de brasileiros sem luz. A concessionária de energia aqui no Pará diz que o apagão atingiu os 144 municípios do estado. Na capital Belém faltou luz por mais ou menos 2 horas. Os comerciantes tiveram que usar velas e lâmpadas para manter as lojas funcionando. Em vários bairros, a queda de energia prejudicou o abastecimento de água. Aqui no Tocantins, faltou energia por cerca de 2 horas nos 139 municípios. No restaurante universitário, as cozinheiras tiveram que fazer a comida no escuro. E no Hospital Geral de Palmas, o maior do estado, mesmo com gerador, alguns exames e cirurgias foram suspensos. Funcionários públicos foram liberados do trabalho mais cedo. Aqui no Recife, de acordo com a Companhia de Fornecimento de Energia de Pernambuco, pouco antes das 5 horas da tarde, a eletricidade começou a ser restabelecida. Durante o apagão, os principais problemas foram os mais de 200 semáforos que ficaram apagados, o trânsito que ficou bastante congestionado nas ruas e avenidas do Recife e todas as 37 estações do metrô que ficaram sem funcionar. O apagão aqui na Bahia começou por volta das 4 da tarde e atingiu 360 dos 417 municípios. Em Salvador, o metrô e os trens do subúrbio pararam de funcionar. Na região metropolitana de Salvador, em Camaçari, no polo petroquímico, empresas pararam de funcionar por medida de segurança. Em Fortaleza, o apagão que começou às 3h48 da tarde continuou durante a tarde inteira, atingiu todos os bairros da cidade e houve muita confusão. Nos bairros onde a energia havia sido restabelecida,
Olha só, a luz voltou a apagar. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, pelo menos 60% dos semáforos da cidade ficaram sem funcionar, atrapalhando a volta para casa. Na Universidade Federal de Alagoas, alunos fizeram a prova no escuro. Muitas empresas também liberaram os funcionários mais cedo. Em nota, a Eletrobras disse que os 102 municípios do estado foram afetados. No início da noite, o fornecimento de energia elétrica começou a ser normalizado de forma gradativa. Aqui no Rio Grande do Norte, os 167 municípios ficaram sem energia elétrica. Muitos natalenses tiveram dificuldade de fazer chamada ou de enviar mensagens através de telefone celular. Nos maiores hospitais do estado, geradores mantiveram os respiradores dos pacientes funcionando. O Operador Nacional do Sistema Elétrico disse que o fornecimento de energia foi normalizado nas 5 regiões ontem às 9 horas da noite. E olha, por causa do apagão, 12 estados do Norte e do Nordeste não puderam assistir ontem a Vale a Pena Ver de Novo, Malhação, ao 2º capítulo de Orgulho e Paixão e também a Deus Salve o Rei. Em respeito aos telespectadores, as nossas emissoras nesses estados vão exibir hoje uma programação especial com o resumo dos capítulos de ontem e mais os capítulos inéditos de hoje. No Dia Mundial da Água, o Brasil, país com a maior reserva de água doce no mundo, não consegue levar esse bem precioso a mais de 31 milhões de pessoas. A reportagem é da Beatriz Castro. Glória do Goitá, Pernambuco. No sítio da Dona Josefa não tem caixa d'água, nem cisterna, nem torneira. O meu sonho é ter água em casa, ter água encanada, ter um melhor de vida. Todo dia, a Dona Josefa equilibra na cangalha da jumenta 4 galões que usa para buscar água. A Dona Josefa e a Chupeta têm que fazer uma maratona, são 2 viagens por dia. Cada gota d'água que a agricultora precisa só chega ao sítio assim, no lombo da jumenta. Entre idas e vindas, ela percorre 4 quilômetros por dia atrás de água. Já foi mais difícil. Quando não tinha a jumenta, Dona Josefa carregava um balde d'água na cabeça. 10 anos de idade que eu carrego água. O sacrifício é grande. Começa o dia, tem que cuidar no café. Tem que cuidar no café cedo pro marido pro trabalho. Aí quando eu termino de cuidar no café dele, aí ele vai pro serviço e eu vou pra água. Dona Josefa consegue água num sítio vizinho, mas a salvação para toda essa comunidade rural foi a perfuração de um poço que abastece esse chafariz. O dono liberou a água para mais 60 famílias. A riqueza do mundo é água, não tendo água tá todo mundo morto. A vida sem água é perigosa, né? Ninguém tem vida, sem água ninguém tem vida. Os dados mais recentes do IBGE revelam que cerca de 31 milhões de brasileiros não têm água encanada. Essa realidade é a negação de um direito que todo ser humano deveria ter. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que cada cidadão tem direito, no mundo inteiro, tem direito à água para o seu consumo. Em Brasília, o Fórum Mundial da Água está discutindo um dos maiores desafios do planeta: aumentar a produção de alimentos sem causar ainda mais danos ao meio ambiente. A reportagem é da Caroline Duley. Tem gente que cultiva hortaliças, frutas, já o Raimundo planta água. Mas nem sempre a paisagem do sítio dele em Planaltina, no Distrito Federal, foi assim. Erosão, assoreamento, né? E perda da qualidade do solo, né? Há um ano, Raimundo entrou para um programa da Agência Nacional de Águas, que remunera o produtor por serviços ambientais. Ele recuperou a estrada rural, construiu essas bacias de contenção de água para facilitar a infiltração no solo e ainda plantou mais de 1.000 mudas nativas do cerrado. O prêmio? R$3.000 por ano. Hoje, em 16 estados, existem 2.000 produtores de água, como Raimundo. Um dos gestores do projeto diz que sem essa parceria, ficaria difícil garantir água para toda a população. A nascente é onde tudo começa, então é fundamental conservar e recuperar. E sem o proprietário rural, a gente acaba não tendo essa medida. Aqui no Fórum Mundial da Água, uma pergunta que se faz é: dá para produzir alimentos e ainda cuidar do meio ambiente? Esse é o desafio do novo agricultor,
Segundo pesquisadores, é possível sim economizar até 30% de água usando as técnicas certas na irrigação. Sem dúvidas, nós estamos avançando. As próprias crises, de alguma forma, têm ajudado a isso. As pessoas têm percebido o valor que a água tem, o valor que se tem em adotar as boas práticas, porque ninguém quer trabalhar sob ineficiência. No Dia Mundial da Água, teve protesto em Brasília. Para chamar a atenção para a importância da água e do saneamento, a Fundação SOS Mata Atlântica fez essa instalação no gramado do Congresso. E a previsão é de bastante chuva entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Você está vendo? A Eliana Marques está aqui de volta. Eli, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para você, Doni. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu começo falando do risco de deslizamento de terra na Grande São Paulo, também no litoral norte do estado. Já teve ontem à noite, a rodovia Mogi-Betioga está interditada. Risco de deslizamento também no Vale do Paraíba e na região serrana do Rio. A cidade do Rio está em atenção desde a madrugada. Agora há pouco, 7 sirenes foram acionadas na Rocinha. Teve deslizamento também na região do Leblon e o risco está maior mesmo na Zona Sul. E na região de Nova Iguaçu, há rios muito cheios que podem transbordar. Hoje, os maiores volumes de chuva estão previstos para o Espírito Santo, também para Minas Gerais. Uma frente fria está indo do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, por isso tem previsão de bastante chuva no Sudeste. Nuvens concentradas também entre Amazonas e o centro-oeste do país. Chuva nessas áreas, Doni. E onde é que não vai chover? Temos algumas áreas, estão em amarelo no nosso mapa, sem chuva hoje aqui, olha, Rio Grande do Norte, oeste de Mato Grosso do Sul, também sul do estado de São Paulo, região de Curitiba, metade leste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tarde mais fresquinha hoje, em Curitiba máxima de 22 graus, em Florianópolis 25, aqui em São Paulo 26, toda essa área em azul está mais fresquinha, Rio de Janeiro máxima de 27 graus, agora centro-oeste, norte, nordeste, tarde abafada. Eli, vamos aproveitar para falar um pouco de amanhã? Sexta-feira, né? Sexta. Vamos falar do alerta de temporal para essas áreas aqui, olha, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, passando pelo oeste da Bahia até o Maranhão, também Pará, Amazonas e parte aqui de Mato Grosso. No oeste do Rio Grande do Sul, esses temporais são esperados amanhã à noite. E amanhã cedo vai amanhecer mais frio aqui em São Paulo, mínima de 17 graus, né? Bem menos que nos outros dias da semana. Aliás, terça-feira, quando começou o outono, olha, a gente teve a maior mínima aí de 2018, quase 23 graus. Amanhã também começa o Lollapalooza e a temperatura, como vocês veem aqui, vai subir, depois pode chover. Mas aí, chuva para refrescar, né? Refrescar a galera. Tá certo. Eliana Marques, valeu. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à noite no Rio com o interventor federal, general Braga Neto, e o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, também participou. Esclarecemos até a questão da verba ontem mencionada de 3 bilhões de reais, definindo-se que boa parte dela, ou a maior parte dela, refere-se a verbas, a um passivo, portanto, do passado, não é? E as necessidades ficam em torno de 1 bilhão de reais, que nós já estamos destinando muito proximamente, nesses 2, 3 dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. O presidente não respondeu perguntas dos jornalistas, mas no discurso disse que está otimista e que a intervenção vai ajudar a combater a violência. Os 3 casos de ontem, o Rio já conta 29 policiais militares mortos desde o começo do ano. Em nenhum desses 3 casos, os assassinos foram identificados e presos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB. E quem tem os detalhes é a repórter Marina Franceschini, é com ela que a gente fala agora. Oi, Marina, boa tarde para você. Com essa decisão, o que acontece? O governador tem que deixar o cargo já?
Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão tem efeito imediato, ou seja, Marcelo Miranda, do MDB, e a vice Cláudia Leles, do PV, têm que deixar os cargos, mas o TSE ainda vai esclarecer se os dois deixam os cargos hoje ou se apenas depois que a decisão for publicada. Uma nova eleição vai ser convocada no prazo de 20 a 40 dias. Até lá, quem assume o governo é o presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins, Mauro Carlesi. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi por 5-2. Os ministros concluíram que houve uso de caixa 2 na campanha de 2014, dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral. Na sessão de hoje, os ministros analisaram um recurso do Ministério Público contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que já tinha absolvido por 4-2 Marcelo Miranda e Cláudia Leles. Segundo o Ministério Público, a campanha de Marcelo Miranda foi abastecida de forma ilegal com no mínimo R$1,5 milhão de reais. Pesa contra Miranda principalmente a apreensão de R$500 mil dentro de um avião em uma pista de pouso em Piracanjuba, que fica a 87 quilômetros de Goiânia. Na ocasião, 4 pessoas foram presas e uma delas admitiu a ligação, confirmou essa ligação do dinheiro com a campanha política. A defesa de Marcelo Miranda disse que parte das provas foi obtida de maneira ilegal, que o conteúdo não poderia ser usado. Disse ainda que vai recorrer da decisão. Doni. Marina Franceschini, ao vivo de Brasília. Obrigado. Mais 2 ministros decidiram deixar o governo para disputar as eleições. É hora de conversar com a repórter Andréa Sadi, que hoje não está em Brasília, está no Rio de Janeiro. Sadi, é claro que você tem esses nomes, né? Boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, são os ministros da Educação e o ministro da Saúde, o Ricardo Barros, ministro da Saúde, e o ministro Mendonça Filho. O presidente Michel Temer, ele já deu início a essas conversas da reforma ministerial. A expectativa do Palácio do Planalto é de que até o dia 7 de abril, até 11 ministros deixem o governo, porque quem quiser disputar a eleição tem até esse prazo para deixar o governo, caso desses 2 ministros. Ontem, o presidente Michel Temer, lá no Palácio do Planalto, recebeu Mendonça Filho, ministro da Educação, que acertou a data de saída. Ele disse ao presidente que no dia 5 de abril está fora do governo. Ele disse que ainda não tem um nome para ocupar essa pasta que vai ficar vaga. Mesmo caso do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Já conversou com o presidente Michel Temer e acertou que na próxima quarta-feira ele deixa o governo. Também não tem ninguém ainda, o martelo ainda não foi batido sobre quem vai para essa vaga do Ministério da Saúde. Fato é que o presidente Michel Temer quer aproveitar essa reforma ministerial para arrumar a base aliada dele, principalmente de olho no apoio dos partidos lá na Câmara e no Senado. Doni. André Sadi, muito obrigado, boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação e aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão. Ao vivo de Brasília, o repórter Marcelo Cosme traz os detalhes para a gente. Oi, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Doni. O julgamento deste habeas corpus é o segundo item da pauta. O que os ministros do Supremo vão dizer essa tarde? Se o ex-presidente Lula pode ou não ser preso após o fim dos recursos lá em segunda instância. Há mais ou menos 2 meses, os advogados de Lula tentam aqui no STF evitar uma possível prisão. O que eles alegam? Que esta prisão só pode acontecer depois do chamado transitado julgado, que é quando não há nenhum recurso na instância da Justiça brasileira. Como você disse, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão, no caso do triplex do Guarujá. É bom a gente lembrar que a sessão desta tarde, independentemente do resultado, ela não muda aquele entendimento do Supremo, lá de outubro de 2016, que diz que uma pessoa pode sim ser presa após a condenação em segunda instância. A decisão de hoje ela é exclusiva, específica no caso do ex-presidente Lula. O relator dessas questões aqui no Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin, ele tem negado os pedidos da defesa do ex-presidente, mas decidiu encaminhar o caso ao plenário. E ontem a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, anunciou que a análise desse habeas corpus aconteceria hoje. E a sessão começa daqui a pouquinho, viu, Doni? Às 14h. Tá certo, Marcelo Cosme, obrigado. E olha, falando nisso, depois de anunciar o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, o plenário do Supremo começou a votar uma ação sobre a proibição das doações ocultas nas campanhas eleitorais. Mas a sessão foi suspensa por causa de um bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso.
Você vai ver a seguir: o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, é solto depois de 2 dias de custódia sob suspeita de corrupção. E o escândalo do Facebook. A Alemanha quer leis mais duras contra o vazamento de dados nas redes sociais. A gente volta já. A Alemanha defendeu hoje leis mais duras da União Europeia para o vazamento de dados das redes sociais. O pedido é uma resposta ao roubo de informações pessoais de 50 milhões de usuários do Facebook. A Cecília Malan, correspondente em Londres, traz as informações pra gente. Oi, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Doni. A ministra da Justiça da Alemanha disse que a regulação não é apenas uma questão nacional, mas de toda a Europa. Catarina Barley pediu esclarecimentos imediatos do Facebook para entender como aconteceu o roubo de dados de milhares de perfis da rede social. Ela quer saber, inclusive, se contas de cidadãos alemães foram afetadas. As autoridades de Israel também abriram uma investigação sobre a utilização indevida de informações pelo Facebook. E aqui em Londres, o embaixador russo falou sobre o caso e garantiu que não tem nenhuma relação com a Cambridge Analytica, a empresa de consultoria que influenciou a vitória de Donald Trump nas eleições americanas ao utilizar anúncios direcionados. Alexander Yakovenko foi questionado sobre uma foto em que aparece ao lado de Alexander Nix, afastado da direção executiva da empresa britânica. O embaixador disse que estava apenas entregando um prêmio. Ontem, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu que a empresa errou, pediu desculpas e disse que está disposto a depor no Congresso dos Estados Unidos. O ministro da Cultura aqui do Reino Unido disse hoje que a resposta de Zuckerberg foi insuficiente. Doni. Cecília Malan, obrigado. Boa tarde para você. E o governo americano confirmou que os Estados Unidos vão excluir o Brasil, a União Europeia e outros países da sobretaxa sobre o aço e sobre o alumínio. Vamos a Nova York conversar com a correspondente Sandra Coutinho. Sandra, é um assunto que preocupou muito o setor. No dia seguinte ao anúncio, as siderúrgicas no Brasil perderam quase 2 bilhões em valor de mercado na Bolsa. E agora, como é que fica? Boa tarde. Boa tarde para você. Alívio, né, Doni? Boa tarde também para todo mundo. Olha, a cobrança de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre o alumínio entraria em vigor já amanhã. A isenção do Brasil é um alívio importante, já que 1/3 do aço que a gente produz aí é exportado para cá. O que não ficou claro é se a isenção é temporária enquanto os países negociam o assunto ou permanente. O representante americano para o comércio exterior, Robert Lighthizer, disse que, além do Brasil, México, Canadá, União Europeia, Austrália, Argentina e Coreia do Sul serão isentos da sobretaxa que foi anunciada pelo presidente Donald Trump no começo do mês. Na prática, a grande penalizada será a China, com quem o presidente Trump iniciou agora há pouco uma nova guerra comercial. Ele acabou de assinar a criação de uma série de tarifas de importação sobre produtos chineses. O objetivo é punir os chineses pelas violações das regras de propriedade intelectual. As tarifas vão incidir sobre produtos que vão de tênis a eletrônicos e podem aumentar o preço dos produtos made in China por aqui. O mercado americano reagiu mal. A Bolsa de Valores aqui de Nova York opera em baixa, embalada pelo medo de uma alta na inflação e de uma queda no consumo interno, que, como você sabe bem, Doni, é o principal motor da economia americana. Doni. Sandra Coutinho, vivemos para ver os Estados Unidos defendendo o protecionismo e a China como porta-voz da abertura econômica. Quem diria? Tchau, tchau. Boa tarde. Sindicatos convocaram um dia de greve em toda a França. O protesto é contra as reformas econômicas propostas pelo presidente Emmanuel Macron. Trens, escolas e outros serviços públicos pararam hoje. Os funcionários são contra o corte de 120 mil servidores nos próximos 4 anos. Em Nantes, houve confronto entre manifestantes e a polícia. Pilotos aderiram à greve do serviço público e 1/3 dos voos que sairiam de Paris foram cancelados hoje. E o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse que vive o inferno da calúnia. Ele foi indiciado ontem por supostamente ter recebido dinheiro da Líbia para financiar a campanha de 2007. Depois de 48 horas sob custódia da Justiça, Sarkozy foi solto ontem à noite, mas permanece sob supervisão judicial. Ele foi acusado formalmente de financiamento ilegal de campanha, corrupção passiva e acobertamento de fundos públicos da Líbia.
O ex-presidente disse que foi acusado sem nenhuma prova material. Um dia é o que falta pro Lollapalooza. A repórter Janaína Lepre mostra os últimos preparativos para o Festival de Música em São Paulo. Chegou aquela época do ano em que o tempo desacelera aqui no Autódromo de Interlagos. Enquanto não começa, a gente vai dar uma volta para ver como está a estrutura do festival. E a gente vai pelo jeito mais legal de se andar num autódromo, pela pista. O primeiro palco é o da música eletrônica. Seguindo o traçado de Interlagos, a gente dá de cara com o pessoal terminando o primeiro dos outros 3 palcos do festival, o maior e o principal. Só aqui serão 16 shows, incluindo as maiores atrações. Na sexta-feira, quem fecha a primeira noite é o Red Hot Chili Pepper Jam. Domingo, The Killers. É tirar o pé do acelerador e não ter pressa para acabar. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Tchau. No fim do ano passado, tem 2.100 quilômetros e leva a produção da hidrelétrica do norte para o sudeste do país. Mas como o sistema é interligado, com a falha, a energia não chegou ao nordeste. A pane no disjuntor desligou cerca de 18 mil megawatts, que equivale a 1/4 da energia do país naquele momento. Por segurança, parte da carga das regiões sul, sudeste e centro-oeste foi cortada. Em 28 de janeiro, o ONS registrou um outro blackout com impacto em todas as regiões por causa de um desligamento automático no linhão de Belo Monte. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, as causas da falha de ontem na subestação do Xingu estão sendo investigadas e vão ser discutidas numa reunião na segunda-feira. Mas já se sabe que o apagão não foi provocado por sobrecarga ou excesso de demanda. A expectativa é de que o sistema hoje tem condições de atender toda a carga sem risco. E de fato, todos os indicadores que nós temos é de que o sistema vinha atuando com bastante robustez. Me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes. O apagão atingiu 93% dos municípios do norte e do nordeste e deixou 70 milhões de brasileiros sem luz. A concessionária de energia aqui no Pará diz que o apagão atingiu os 144 municípios do estado. Na capital Belém faltou luz por mais ou menos 2 horas. Os comerciantes tiveram que usar velas e lâmpadas para manter as lojas funcionando. Em vários bairros, a queda de energia prejudicou o abastecimento de água. Aqui no Tocantins, faltou energia por cerca de 2 horas nos 139 municípios. No restaurante universitário, as cozinheiras tiveram que fazer a comida no escuro. E no Hospital Geral de Palmas, o maior do estado, mesmo com gerador, alguns exames e cirurgias foram suspensos. Funcionários públicos foram liberados do trabalho mais cedo. Aqui no Recife, de acordo com a Companhia de Fornecimento de Energia de Pernambuco, pouco antes das 5 horas da tarde, a eletricidade começou a ser restabelecida. Durante o apagão, os principais problemas foram os mais de 200 semáforos que ficaram apagados, o trânsito que ficou bastante congestionado nas ruas e avenidas do Recife e todas as 37 estações do metrô que ficaram sem funcionar. O apagão aqui na Bahia começou por volta das 4 da tarde e atingiu 360 dos 417 municípios. Vendo o Facebook, a Alemanha quer leis mais rígidas contra o vazamento de informações de redes sociais. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, diz viver um inferno depois de ser indiciado por irregularidades na campanha de 2007. E um alerta no Dia Mundial da Água. 31 milhões de brasileiros não têm água encanada no Brasil. O Jornal Hoje está começando. O operador nacional do sistema elétrico, admitiu agora cedo que o apagão de ontem atingiu todas as regiões do Brasil. A reportagem é da Renata Capucci. A energia acabou às 13h48 da tarde, horário de Brasília.
A falha foi num disjuntor da subestação do Xingu, no Pará, que distribui energia elétrica da usina de Belo Monte. O chamado Linhão de Belo Monte entrou em operação no fim do ano passado. Tem 2.100 quilômetros e leva a produção da hidrelétrica do norte para o sudeste do país. Mas como o sistema é interligado, com a falha, a energia não chegou ao nordeste. A pane no disjuntor desligou cerca de 18.000 megawatts, que equivale a 1/4 da energia do país naquele momento. Por segurança, parte da carga das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste foi cortada. Em 28 de janeiro, o ONS registrou um outro blackout com impacto em todas as regiões por causa de um desligamento automático no Linhão de Belo Monte. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, as causas da falha de ontem na subestação do Xingu estão sendo investigadas e vão ser discutidas numa reunião na segunda-feira. Mas já se sabe que o apagão não foi provocado por sobrecarga ou excesso de demanda. A expectativa é de que o sistema hoje tem condições de atender toda a carga sem risco. E de fato, todos os indicadores que nós temos é de que o sistema vinha atuando com bastante robustez. Me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes. O apagão atingiu 93% dos municípios do Norte e do Nordeste e deixou 70 milhões de brasileiros sem luz. A concessionária de energia aqui no Pará diz que o apagão atingiu os 144 municípios do estado. Na capital Belém faltou luz por mais ou menos 2 horas. Os comerciantes tiveram que usar velas e lâmpadas para manter as lojas funcionando. Em vários bairros, a queda de energia prejudicou o abastecimento de água. Aqui no Tocantins, faltou energia por cerca de 2 horas nos 139 municípios. Toda a carga sem risco. E de fato, todos os indicadores que nós temos é de que o sistema vinha atuando com bastante robustez. Me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes. O apagão atingiu 93% dos municípios do Norte e do Nordeste e deixou 70 milhões de brasileiros sem luz. A concessionária de energia aqui no Pará diz que o apagão atingiu os 144 municípios do estado. Na capital Belém faltou luz por mais ou menos 2 horas. Os comerciantes tiveram que usar velas e lâmpadas para manter as lojas funcionando. Em vários bairros, a queda de energia prejudicou o abastecimento de água. Aqui no Tocantins, faltou energia por cerca de 2 horas nos 139 municípios. No restaurante universitário, as cozinheiras tiveram que fazer a comida no escuro. E no Hospital Geral de Palmas, o maior do estado, mesmo com gerador, alguns exames e cirurgias foram suspensos. Funcionários públicos foram liberados do trabalho mais cedo. Aqui no Recife, de acordo com a Companhia de Fornecimento de Energia de Pernambuco, pouco antes das 5 horas da tarde, a eletricidade começou a ser restabelecida. Durante o apagão, os principais problemas foram os mais de 200 semáforos que ficaram apagados, o trânsito que ficou bastante congestionado nas ruas e avenidas do Recife e todas as 37 estações do metrô que ficaram sem funcionar. O apagão aqui na Bahia começou por volta das 4 da tarde e atingiu 360 dos 417 municípios. Em Salvador, o metrô e os trens do subúrbio pararam de funcionar. Na região metropolitana de Salvador, em Camaçari, no polo petroquímico, empresas pararam de funcionar por medida de segurança. Em Fortaleza, o apagão que começou às 3h48 da tarde continuou durante a tarde inteira, atingiu todos os bairros da cidade e houve muita confusão nos bairros onde a energia havia sido restabelecida. Olha só, a luz voltou a apagar. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, pelo menos 60% dos semáforos da cidade ficaram sem funcionar, atrapalhando a volta para casa.
Na Universidade Federal de Alagoas, alunos fizeram a prova no escuro. Muitas empresas também liberaram os funcionários mais cedo. Em nota, a Eletrobras disse que os 102 municípios do estado foram afetados. No início da noite, o fornecimento de energia elétrica começou a ser normalizado de forma gradativa. Aqui no Rio Grande do Norte, os 167 municípios também não tem ninguém ainda, o martelo ainda não foi batido sobre quem vai para essa vaga do Ministério da Saúde. Fato é que o presidente Michel Temer quer aproveitar essa reforma ministerial para arrumar a base aliada dele, principalmente de olho no apoio dos partidos lá na Câmara e no Senado. Doni. André Sadi, muito obrigado, boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação e aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão. Ao vivo de Brasília, o repórter Marcelo Cosme traz os detalhes para a gente. Oi, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Doni. O julgamento deste habeas corpus é o segundo item da pauta. O que os ministros do Supremo vão dizer essa tarde? Se o ex-presidente Lula pode ou não ser preso após o fim dos recursos lá em segunda instância. Há mais ou menos 2 meses, os advogados de Lula tentam aqui no STF evitar uma possível prisão. O que eles alegam? Que esta prisão só pode acontecer depois do chamado transitado julgado, que é quando não há nenhum recurso na instância da Justiça brasileira. Como você disse, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão, no caso do triplex do Guarujá. É bom a gente lembrar que a sessão desta tarde, independentemente do resultado, ela não muda aquele entendimento do Supremo lá de outubro de 2016, que diz que uma pessoa pode sim ser presa após a condenação em segunda instância. A decisão de hoje ela é exclusiva, específica no caso do ex-presidente Lula. O relator dessas questões aqui no Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin, ele tem negado os pedidos da defesa do ex-presidente, mas decidiu encaminhar o caso ao plenário. E ontem a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, anunciou que a análise desse habeas corpus aconteceria hoje. E a sessão começa daqui a pouquinho, viu, Doni? Às 2h da tarde. Tá certo, Marcelo Cosme, obrigado. E olha, falando nisso, depois de anunciar o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, o plenário do Supremo começou a votar uma ação sobre a proibição das doações ocultas nas campanhas eleitorais. Mas a sessão foi suspensa por causa de um bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Você vai ver a seguir, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, é solto depois de 2 dias de custódia sob suspeita de corrupção. E o escândalo do Facebook. A Alemanha quer leis mais duras contra o vazamento de dados nas redes sociais. A gente volta já. A Alemanha defendeu hoje leis mais duras da União Europeia para o vazamento de dados das redes sociais. O pedido é uma resposta ao roubo de informações pessoais de 50 milhões de usuários do Facebook. A Cecília Malan, correspondente em Londres, traz as informações pra gente. Oi, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Doni. A ministra da Justiça da Alemanha disse que a regulação não é apenas uma questão nacional, mas de toda a Europa. Catarina Borley pediu esclarecimentos imediatos do Facebook para entender. Respeito aos telespectadores, as nossas emissoras nesses estados vão exibir hoje uma programação especial com o resumo dos capítulos de ontem e mais os capítulos inéditos de hoje. No Dia Mundial da Água, o Brasil, país com a maior reserva de água doce no mundo, não consegue levar esse bem precioso a mais de 31 milhões de pessoas. A reportagem é da Beatriz Castro. Glória do Goitá, Pernambuco. No sítio da Dona Josefa não tem caixa d'água, nem cisterna, nem torneira. O meu sonho é ter água em casa, ter água encanada, ter um melhor de vida. Todo dia, a Dona Josefa equilibra na cangalha da jumenta 4 galões que usa para buscar água. A Dona Josefa e a chupeta têm que fazer uma maratona, são 2 viagens por dia. Cada gota d'água que a agricultora precisa só chega ao sítio assim, no lombo da jumenta. Entre idas e vindas, ela percorre 4 quilômetros por dia atrás de água. Já foi mais difícil. Quando não tinha a jumenta, Dona Josefa carregava um balde d'água na cabeça. 10 anos de idade que eu carrego água. O sacrifício é grande. Mas esse dia tem que cuidar no café, tem que cuidar no café cedo pro marido pro trabalho.
Aí quando eu termino de cuidar no café dele, aí ele vai pro serviço e eu vou pra água. Dona Josefa consegue água num sítio vizinho, mas a salvação para toda essa comunidade rural foi a perfuração de um poço que abastece esse chafariz. O dono liberou a água para mais 60 famílias. A riqueza do mundo é água, não tendo água tá todo mundo morto. A vida sem água é perigosa, né? Ninguém tem vida, sem água ninguém tem vida. Os dados mais recentes do IBGE revelam que cerca de 31 milhões de brasileiros não têm água encanada. Essa realidade é a negação de um direito que todo ser humano deveria ter. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que cada cidadão tem direito, no mundo inteiro, tem direito à água para o seu consumo. Em Brasília, o Fórum Mundial da Água está discutindo um dos maiores desafios do planeta: aumentar a produção de alimentos sem causar ainda mais danos ao meio ambiente. A reportagem é da Caroline Duley. Tem gente que cultiva hortaliças, frutas, já o Raimundo planta água. Mas nem sempre a paisagem do sítio dele em Planaltina, no Distrito Federal, foi assim. Erosão, assoreamento, né? E perda da qualidade do solo, né? Há um ano, Raimundo entrou para um programa da Agência Nacional de Águas, que remunera o produtor por serviços ambientais. Ele recuperou a estrada rural, construiu essas bacias de contenção de água para facilitar a infiltração no solo e ainda plantou mais de 1.000 mudas nativas do cerrado. O prêmio? R$3 mil por ano. Hoje... O motivo? A falha numa subestação inaugurada há 3 meses no Pará. O TSE caça o mandato do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, e da vice, Cláudia Leles, do PV, por Caixa 2. O estado vai ter novas eleições. O Supremo Tribunal Federal se reúne daqui a pouco para julgar o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O governo americano confirma a suspensão da sobretaxa sobre o aço e o alumínio brasileiros. Depois do escândalo envolvendo o Facebook, a Alemanha quer leis mais rígidas contra o vazamento de informações de redes sociais. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, diz viver um inferno depois de ser indiciado por irregularidades na campanha de 2007. E um alerta no Dia Mundial da Água: 31 milhões de brasileiros não têm água encanada no Brasil. O Jornal Hoje está começando. S, operador nacional do sistema elétrico, admitiu agora cedo que o apagão de ontem atingiu todas as regiões do Brasil. A reportagem é da Renata Capucci. A energia acabou às 13h48 da tarde, horário de Brasília. A falha foi num disjuntor da subestação do Xingu, no Pará, que distribui energia elétrica da usina de Belo Monte. O chamado Linhão de Belo Monte entrou em operação no fim do ano passado. Tem 2.100 quilômetros e leva a produção da hidrelétrica do norte para o sudeste do país. Mas como o sistema é interligado, com a falha, a energia não chegou ao nordeste. A pane no disjuntor desligou cerca de 18.000 megawatts, que equivale a 1/4 da energia do país naquele momento. Por segurança, parte da carga das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste foi cortada. Em 28 de janeiro, o ONS registrou um outro blackout com impacto em todas as regiões por causa de um desligamento automático no Linhão de Belo Monte. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, as causas da falha de ontem na subestação do Xingu estão sendo investigadas e vão ser discutidas numa reunião na segunda-feira. Mas já se sabe que o apagão não foi provocado por sobrecarga ou excesso de demanda. A expectativa é de que o sistema hoje tem condições de atender toda a carga sem risco. E de fato, todos os indicadores que nós temos é de que o sistema vinha atuando com bastante robustez. Me parece que houve alguma falha em testar equipamentos nessa subestação de Xingu. Tem que ter muita manutenção, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muita fiscalização, seja nesse processo de construção, de instalação, de testes. O apagão atingiu 93% dos municípios do norte e do nordeste e deixou 70 milhões